Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa será a nossa mensagem oficial de hoje. O que é o livro da vida e o que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Vamos começar aqui fazendo a nossa leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 5, que diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O livro da vida é o registro celestial dos redimidos através do sangue de Jesus Cristo. Ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna. Muitas pessoas ficam curiosas a respeito do que é o livro da vida. Apesar dele ser mencionado principalmente no Apocalipse, existem referências sobre ele em outras passagens bíblicas. O termo livro da vida é mencionado 7 vezes no Novo Testamento, 6 delas em uma carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve que os nomes de seus cooperadores no ministério do Evangelho estão escritos no livro da vida. Leia Filipenses 4:3. No livro do Apocalipse, o livro da vida é mencionado pela primeira vez na carta direcionada à igreja em Sardes. Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 5. É importante que você leia essas passagens bíblicas para você entender melhor aqui a mensagem. Depois, o livro aparece em narrativas que declaram que os ímpios e os adoradores da besta que sofrerão o juízo de Deus não possuem seus nomes registrados nele. Eu vou te dar aqui algumas referências bíblicas para você estar fazendo a leitura. Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8, Apocalipse 20:12, Apocalipse 15:21 e 27. O conceito do livro da vida também está presente em outras passagens, ainda que ele não seja chamado desta forma. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, o próprio Jesus ressalta que o maior motivo de alegria para os seus seguidores deve ser o fato de que os seus nomes estão escritos nos céus. O escritor do livro de Hebreus também diz algo semelhante ao escrever que os redimidos, os que pertencem à nova aliança, cuja Cristo é o mediador, têm seus nomes escritos nos céus. Leia Hebreus capítulo 12, versículo 23. Essa expressão escrito nos céus indica exatamente o livro da vida. No Antigo Testamento, também encontramos algumas referências a um livro de Deus que contém o registro dos nomes das pessoas. Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33, lê Salmos 69, versículo 28, lê Salmos 139, versículo 16. No entanto, não se trata do mesmo livro mencionado no Novo Testamento. A diferença é que basicamente, o livro mencionado no Antigo Testamento refere-se à vida presente dos homens. Já o livro da vida é mencionado no Novo Testamento, refere-se à vida vindoura. Esse conceito fica especialmente claro no Salmo 69, no versículo de número 28. O salmista Davi, ele se refere aos ímpios. Pede que seus nomes sejam riscados do livro dos vivos e que não sejam escritos com os justos. Foi o versículo 28 do Salmo 69. O profeta Daniel também menciona um livro que contém o nome daqueles que são salvos no tempo da angústia, Daniel 12:1. Alguns estudiosos entendem que essa talvez seja uma referência ao próprio livro da vida. Já outros sugerem que ainda que se trata do livro que contém a lista daqueles que estão vivos neste mundo.
E quando o livro da vida foi escrito? Essa é uma pergunta. O livro da vida foi escrito por Deus ainda na eternidade. Algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito no decorrer da história. Elas pensam que conforme os pecadores vão recebendo a Cristo como Salvador, os nomes e vão sendo escritos no livro da vida. Porém, esse tipo de pensamento é um ensino, não encontra base bíblica. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo. E isto aqui não é uma heresia, tá? Da mesma forma, os nomes dos ímpios também estão ausentes deste livro desde o princípio. Você vai ler aí essas referências aqui, ó. Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. Alguns até argumentaram que a expressão desde a fundação do mundo não significa antes da fundação do mundo. Logo, isto implica na ideia de que o livro da vida vem sendo escrito ao longo dos tempos. Mas a questão é que essa interpretação possui sérios problemas. Em primeiro lugar, ela não faz qualquer sentido à luz da gramática grega. Em segundo lugar, ela também contradiz o ensino claro das Escrituras de que Deus escolheu o seu povo em Cristo antes da fundação do mundo. Preste atenção aqui nesta minha fala, neste momento aqui, para você não se confundir. Leia Efésios, capítulo de número 1, versículo 4. Para explicar como pode alguém ter o seu nome escrito no livro da vida desde a eternidade, alguns apelam para a onisciência de Deus. Eles explicam que Deus, por meio de sua presciência, registrou o nome dos salvos neste livro antes da criação do mundo. Outros, por outro lado, apontam para a soberania divina na obra da salvação. Isso significa que os nomes não foram registrados no livro da vida com base no que Deus viu, mas unicamente pela beneplácito da sua livre vontade, A quem pertence o livro da vida? O livro da vida pertence ao Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu. Nesse livro está registrado o nome de cada um daqueles que foram comprados por ele através do seu sangue. O apóstolo Pedro escreve que a comunidade dos santos é o povo eleito, separado, adquirido pelo Senhor. 1 Pedro 2,9. O Cordeiro morreu no lugar daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, para que eles vivam ao seu lado por toda a eternidade. Leia Apocalipse 5,9. O nome pode ser apagado do livro da vida? Esta é outra pergunta. Existem diferentes interpretações sobre este assunto. Há quem defenda que o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida. Já outros entendem que jamais o nome poderá ser apagado deste livro, pois isso seria uma negação da segurança da salvação em Jesus Cristo. Quem acredita que uma pessoa possa ter o seu nome apagado do livro da vida, recorre especialmente a dois textos bíblicos. O primeiro está no livro de Êxodo, quando Moisés pede a Deus que o seu nome seja riscado de seu livro, caso Israel fosse destruído. Naquela ocasião, Deus lhe respondeu que apenas riscará o nome daquele que pecar contra ele. Você vai ler aí Êxodo, capítulo 32, versículo 32 e 33. A segunda passagem bíblica está no livro do Apocalipse. Nela, Jesus diz à igreja em Sardes que jamais riscará o livro da vida o nome daqueles que vencer. Você vai ler Apocalipse 3:5. Alguns entendem que nesse texto está implícita a possibilidade de um nome ser riscado. Aí vem outra pergunta: o livro da vida não tem rasuras?
Já quem defende que os nomes registrados no livro da vida são definitivos, não podem ser apagados, servem aqui os seguintes pontos, preste atenção. A passagem de Êxodo não se refere ao livro da vida, mas ao livro dos vivos. Isso significa que ter o nome apagado desse livro implica na morte física e não na condenação eterna. Você vai ler Êxodo, o capítulo 17, versículo 14, e os Salmos 69, versículo 28. Em Apocalipse 3,5, não é uma ameaça, ao contrário, é uma solene promessa. Jesus prometeu ao verdadeiro cristão que, de maneira nenhuma, arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui Jesus está reafirmando as promessas que ele mesmo fez durante o seu ministério terreno. Você vai ler Mateus 10, 32, João 10, versículo 28 e 29. Em outras palavras, esse texto está declarando que não há qualquer possibilidade do nome de um daqueles que Cristo comprou com seu sangue ser apagado do livro da vida. Acredita que o livro da vida pode ser modificado no sentido de que o nome ser apagado é o mesmo que admitir haver rasuras no eterno plano de Deus e subestimar os seus atributos. Se o livro da vida foi escrito por Deus e pertence a Ele, porque Ele próprio escreveria um nome, sabendo que mais tarde teria que apagá-lo? A menos que neguem alguns dos seus atributos divinos, né? Quais são os atributos de Deus? Essa é uma pergunta que nós vamos responder aqui para você agora, neste momento. São o quê? Qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com sua auto-revelação, que nos ajudam a entender quem é Deus. Bom, agora eu vou te passar aqui algumas informações sobre os atributos comunicáveis de Deus. São estes: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade e paz. Este é o sinal dos atributos de Deus, de que Ele é imutável, quando escreve o nosso nome no livro da vida do céu. E se um nome pode ser apagado do livro da vida, então a segurança da nossa salvação não repousa em Cristo. No máximo, ela repousará em nosso próprio esforço, constantemente assombrado pelo fracasso de nossa natureza pecaminosa. Aí vem a pergunta: qual a importância de ter o nome escrito no livro da vida? A importância de ter o nome escrito no livro da vida é muito mais clara na descrição da cena do juízo final em Apocalipse 20, especialmente no versículo 15. Lemos: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Apocalipse 20, 15, Apocalipse 21, 27. É bom que você lê essas leituras, tá? É importante notar a importância do livro da vida em relação aos livros que contêm os registros são feitos das pessoas. No juízo final, os livros serão abertos e as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras escritas nesses livros. Mas também será aberto o livro da vida. Qualquer um que não estiver registrado nele, por mais que tenha feito boas obras, jamais poderá alcançar a justiça de Deus. Você entendeu aí o que eu falei agora? Vou repetir novamente, olha só. Qualquer que não estiver registrado nele, no livro da vida, por mais que tenha feito boas obras, sido bom, ajudado as pessoas com caridade, entendeu? Nada disso vai adiantar. Nada disso. Mas tem que estar o seu nome escrito no livro da vida. Isso significa que não é pelo esforço humano ou pelas boas obras que alguém poderá ter o seu nome registrado no livro da vida. Esse registro se dá unicamente pela graça de Deus, que pelos méritos de Cristo imputa a justiça aos redimidos no dia do juízo final. E o significado do livro da vida?
O contexto histórico também nos ajuda a entender o grande significado do livro da vida. Desde a antiguidade, os povos têm o costume de manter registro em seus cidadãos, né? Os próprios judeus faziam isso, né? Você vai ler aí Ezequiel 13, 9, e também você vai ler Neemias 7, 5, 6, Neemias 12, 22, 24. No primeiro século, durante o domínio do Império Romano, todos os cristãos também eram registrados num tipo de cadastro civil. Quando alguém cometia um crime grave, seu nome era apagado deste registro. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, os cristãos eram acusados de crime grave por se recusarem a adorar o imperador romano. Por causa disso, muitos deles perdiam sua cidadania. E por isso que o significado do livro da vida é tão profundo e a promessa de ter o nome escrito nele é tão reconfortante. No Apocalipse, o apóstolo João aplica o substantivo nome, o verbo escrito no singular. Com isto, ele indica que não está se referindo a um registro coletivo, mas o nome individual de cada cristão. Portanto, o significado do nome Livro da Vida aponta para a certeza particular que alguém, através da obra do Espírito Santo, de que é filho de Deus. E qual é a mensagem do Livro da Vida? A mensagem do livro do Apocalipse é bem direta. O verdadeiro cristão pode até ter o seu nome riscado no registro civil terreno por amor de Cristo. Porém, ele recebe do próprio Senhor a promessa de que jamais será o seu nome riscado no livro que está no céu. Este conceito fica muito bem claro do que escreve o autor de Hebreus. Ele ressalta que mesmo estando fiéis, vivendo nesta terra, seus nomes estão arrolados no céu. Você vai ler livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 23. Se a cidadania terrena pode ser perdida, mas a cidadania celestial é garantida para sempre pelos seus méritos de Cristo. O nome do redimido pode cair no esquecimento neste mundo. No entanto, o seu nome jamais será esquecido por Deus, o que tem gravado na palma de suas mãos, como diz Isaías 49:16. Vamos ler essa leitura. Olha o que diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Este versículo é muito lindo. E os nomes escritos no livro da vida nunca perderão a validade, pois o sangue de Cristo jamais perderá a eficácia. Então, o que adianta? Muitas pessoas por aí acharem que ser conhecidas aqui na Terra é uma honra, né? Isso pode até ser para quem está aqui na Terra, para quem não tem um destino futuro, que é o céu de glória. Não adianta você ter a palma da sua mão na calçada da fama e não ter o nome escrito no livro da vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta uma pessoa querer que o seu nome esteja no Guinness Book e o seu nome não está escrito no céu e está ali no meio daqueles que vão fazer parte da vida eterna? Não adianta nada. Pois o importante é que o nosso nome esteja lá para sempre, porque nós sabemos o destino para onde estamos indo. Nós sabemos que o Senhor, Ele preparou moradas para nós, para que os salvos, quando saírem deste mundo, estejam aptos a ser moradores do céu, terem as suas casas, como está escrito na Bíblia Sagrada por este discípulo. Olha só, como está escrito no livro de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que lindo, que maravilhoso.
Então eu quero dizer para você aí que ainda não entregou a sua vida para Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida, entregue ao Senhor os seus caminhos, que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida dos céus e você vai ser um redimido, tá? É uma decisão que você tem que tomar. O Espírito Santo é quem convence, porque Ele convence cada um de nós, como convenceu todos os cristãos do mundo. E para nós finalizarmos aqui, fechar com chave de ouro, vou estar louvando uma canção aqui que tem tudo a ver aí com essa mensagem de hoje. Vamos lá? Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. E este mestre é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.